Bondoso Deus, eu estou nas minhas mãos, está o caderno com todos os pedidos, desde que nós começamos esta série. São muitos. O Senhor está atendendo conforme tua vontade. Muito obrigado. Nós já fomos abençoados, nós já tivemos respostas, mas continuamos clamando a Ti por misericórdia, clamando que atenda a nossa oração. Os pedidos que eu falei, os que vão ser feitos, os que estão aí na live escritos, atende conforme a Tua vontade e para a Tua honra e para a Tua glória. Nós vamos agora abrir a Tua palavra, que mais uma vez o Espírito Santo fale, o homem se cale, para aprendermos mais sobre profecia conforme a Tua vontade, para a Tua honra e Tua glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Vamos lá. A Yara já disse aqui que está orando pelos pedidos. A Sônia Patrício colocou um pedido, nós já vamos anotar e já vamos estar orando por ela também, tá? Que Deus abençoe você que colocou o seu pedido. Pode contar com a nossa oração, com a minha oração. Hoje à noite eu já vou localizar o seu pedido e já vou estar orando por ele. Tá certo? Vamos lá então, gente. Pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus, que nós viemos aqui para estudar a Bíblia nessa noite, na nossa série Confirmando as Profecias. Né? O tema de hoje é a maior profecia de tempo, ou as 2.300 tardes e manhãs. E nós vamos fazer um estudo bem detalhadozinho, tá? Para você compreender essa profecia. O meu objetivo, quando terminar, é que você saiba ensinar a profecia, tá bom? Não é só que você tenha entendido, mas que você saiba ensinar. Então, uma caneta, uma reguinha, marca na sua Bíblia, escreve bonitinho, não é pecado escrever. Não é certo ficar escrevendo na Bíblia telefone de pizzaria. Isso aí é bobagem você escrever na Bíblia. Escreve no outro papel. Agora, na Bíblia, anota aí os detalhes da profecia, que com certeza tem detalhes importantes. Vamos falar um pouquinho sobre o método da interpretação profética, porque é importante. Semana passada, nessa semana, segunda-feira, nós estudamos sobre Antíoco Epifânio, e eu mostrei para vocês que o que faz com a profecia a escola preterista, que coloca as profecias lá no passado. Antíoco Epifânio é da escola preterista. A profecia ocorreu lá. Futurista é uma profecia que não chega, né? A escola, o método preterista de interpretação profética joga tudo para o futuro. O idealismo é conforme o ideal de cada um e nós seguimos o método historicista. Né? Ele anda junto com a história. Alguns querem provar, não vamos falar sobre Antíoco Epifânio, que já falamos, que Antíoco Epifânio está de acordo com a história. Não está. Eu mostrei para você com detalhes, os textos e a história na segunda-feira, mas hoje nós vamos falar de um outro assunto. Aí está a tabelinha de conversão profética. Se você não deu um print ainda, você precisa dar, porque você precisa ter essa tabelinha quando nós estivermos mexendo aqui com os assuntos da profecia. Às vezes é importante você dar uma olhada na tabelinha. Então vamos relembrar um pouquinho? A visão que nós estamos estudando em Daniel, no capítulo 8, é a visão do carneiro que representava a Medo-Pérsia, um carneiro com 2 chifres, sendo que um chifre é maior do que o outro, né? E o bode que representava a Grécia. O bode vem correndo, ele tem um chifre notável entre os olhos. Ele vai em cima do carneiro, nós já estudamos sobre isso. A Bíblia diz que ninguém livra o carneiro da mão do bode. Ninguém consegue livrar a Medo-Pérsia do poder da Grécia. E a Grécia, então, ela pisoteia, mata o carneiro e no momento de grandeza o chifre é quebrado, o grande chifre. E no lugar dele nasce 4 chifres para os 4 ventos do céu, para os 4 pontos cardeais. Tá certo? Daniel capítulo 8, vamos ler? Eu já estou com a minha Bíblia aqui, Daniel capítulo 8, verso 8 e verso 9, é o texto que eu acabei de falar.
O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos, de um dos... E aí eu expliquei para você que no hebraico, a palavra de um dos é masculino, e na palavra, no hebraico, no original, escrito o livro Daniel, a palavra ventos é masculino e a palavra chifre é feminino. Então aqui você já tem um problema aqui de semântica. Porque se for de um dos chifres, você está misturando. É igual você falar da rapaz, do moça. Entendeu? Do moça não, é da moça. Moça é feminino, então é da. Se rapaz é masculino, é do. Então você não fala do moça. Né? A não ser quem é estrangeiro e fala errado. Da rapaz ali, não. Aquilo ali é do moça ali, não, não é. É da moça. Então, quando fala um dos masculino, está falando de ventos. E se você fizer a leitura sequencial, fica muito mais fácil. Né? Saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, de um dos saiu um chifre. Algumas traduções têm a palavra chifre, de um dos chifres. Mas no original não existe essa palavra chifre. Só tem de um dos. De um dos saiu um chifre pequeno. E ele se torna muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse é o chifre pequeno que vem de um dos ventos, conforme a profecia. Esse chifre pequeno, ele se engrandece até o príncipe do exército, tira o sacrifício diário, deita a verdade por terra e o que ele faz, ele prospera. Nós já estudamos, eu já mostrei para você como ele se engrandeceu contra Jesus Cristo, tomando o lugar de Jesus Cristo, perdoando pecados como se fosse Jesus Cristo, assumindo as vestes sacerdotais, um ritual de perdão que pertence a Jesus Cristo, que morreu uma única vez pelos nossos pecados. Eu já mostrei isso para você no outro estudo. Tirou o sacrifício diário, o contínuo, eu vou repetir hoje, mas era o sacrifício que era feito por perdão dos pecados, substituindo por perdão humano, deitou a verdade por terra. Como deitou a verdade por terra? Por exemplo, com a mudança de mandamentos e dia de guarda, ele pegou a verdade bíblica e jogou por terra, e o que ele fez, o chifre pequeno, prosperou, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele ficou poderoso. Aí vem o verso 13 e o verso 14. Vamos lá então. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava. São 2 anjos conversando. E ele faz a pergunta, um faz a pergunta ao outro: até quando durará a visão do sacrifício diário? Esta visão que ele teve do chifre, destruindo, tirando o sacrifício contínuo, pisoteando, aprontando, até quando dura? Né? A visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de ser pisado. Então eles estão conversando, isso aqui é uma visão, Daniel está vendo eles conversando. Então um pergunta para o outro: até quando dura isso? Né? De um dos ventos vem um chifre, o chifre é poderoso, ele toma conta, ele pisoteia, ele se engrandece, ele deita a verdade por terra, ele prospera, ele cresce. Aí ele pergunta: até quando que vai durar essa miséria toda que esse chifre vai fazer? Aí vem o verso 14 e ele diz, a resposta é essa: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Então essa é a resposta. O tempo de duração, de domínio do chifre pequeno é de 2.300 tarde e manhã. Você vê em Gênesis capítulo 1, verso 5, houve tarde e manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. É o período, tarde e manhã formam um dia, 2.300 dias. Olha na sua tabelinha, dia na profecia é ano, não na história. Não na história. As histórias bíblicas, dia é dia. Na profecia, dia, um ano. 2.300 dias são 2.300 anos. Vamos lembrar um pouquinho como funcionavam os sacrifícios diários. Todos os dias, 2 vezes por dia, nós lemos já no outro estudo, né?
pela manhã e à tarde, havia o sacrifício, que era o sacrifício diário chamado contínuo. Por que contínuo? Porque ele continuava. Então ele era feito pela manhã, 9 da manhã, 3 horas da tarde. Inclusive Jesus morre no horário do sacrifício contínuo. Quando Jesus morre, está sendo lá no templo de Jerusalém sacrificado uma ovelha. E o véu do templo rasga, conforme o Evangelho. Jesus faz parte desse sistema. A Bíblia deixa isso bem claro, porque ele é o verdadeiro cordeiro. Então, todos os dias, morria lá, aí o sacerdote entrava, ia no lugar santo. Existe uma cortina azul aí no desenho, próximo ao castiçal, um menorá de 7 velas, 7 lâmpadas. Tem aí uma cortina azul ali. Aquela cortina separava, aquele véu separava. O lado esquerdo da figura, onde está o sacerdote em frente a um altar de incenso, ali é o lugar santo. Do outro lado está a Arca da Aliança com a tampa, que se chama propiciatório, certo? Com aqueles 2 querubins ali em cima. Entre os querubins era onde a glória de Deus se manifestava. Dentro desta arca estava a tábua com os 10 mandamentos, o pote com o maná que o povo guardou do deserto e ficou ali como um memorial. Então, todos os dias o sacerdote entrava, ele ia até esse altar que está aí na frente, soltando fumaça. Esse é o altar de incenso, não é o altar de sacrifício. O altar de sacrifício é fora, é no pátio. Então tem o altar de sacrifício, aí tem uma cortina, que é o primeiro véu, ele entra, lugar santo, um segundo véu, uma segunda cortina, o lugar santíssimo. Todos os dias o sacerdote ia até este local e levava simbolicamente, ele levava fisicamente, mas tinha uns... deixa eu explicar aqui, a minha explicação ficou confusa. Ele levava um pouco de sangue do cordeiro que foi morto lá no altar, e este sangue simbolizava Jesus Cristo e o sacrifício dele. O altar de incenso representa as orações subindo para Deus. Então ele colocava o sangue do cordeiro morto, que representava Jesus, no altar, todos os dias, 2 vezes por dia. Era o sacrifício contínuo. Aí, no dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação. Aí era um outro ritual, porque daí o sumo sacerdote, não o sacerdote, ele participava do ritual lá fora. Nós já estudamos os 2 bodes. Um era tirado sorte entre eles, o primeiro era sacrificado, pegava o sangue dele, e aí o sumo sacerdote, representando todos os pecados de toda a nação durante 1 ano, era levado e espargido lá no propiciatório, lá na Arca da Aliança, lá no local onde Deus estava, para fazer a expiação, o perdão do pecado de toda a nação durante 1 ano. Então, aquele ano foi apagado, foi perdoado. No dia seguinte, começa o contínuo de manhã e de tarde, e vai de novo, aí até 10 do 7º mês, dali 1 ano, e aí tem novamente, então, 1 vez por ano, o dia da expiação. Tá? Nós aprendemos já também, estudando a profecia, que o tabernáculo é uma representação, ele foi feito modelo. Eu já li para vocês em Êxodo, quando é entregue o modelo a Moisés, é dito que ele faça conforme o modelo que lhe foi mostrado. E Hebreus deixa claro que existe um tabernáculo no céu. E neste tabernáculo celeste, hoje quem atua é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Hoje ele atua no tabernáculo celeste. Tá? Perdoando, julgando, fazendo a expiação dos pecados. Daniel capítulo 8, vamos lá para frente, vamos continuar? Vocês entenderam sobre o contínuo, entenderam sobre o sacrifício. Daniel capítulo 8, verso 26 e 27. Olha porque
quando diz 2.300 tardes e manhãs, Daniel tenta entender, mas ele não entende, ele fica desesperado. No verso 18, olha aí na sua Bíblia, ele cai, ele desmaia de tão desesperado que ele está para tentar entender. Mas olha o que diz o verso 26 e o verso 27. A visão da tarde e da manhã, que nós lemos no verso 14, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Então, a primeira coisa, esta visão é uma visão real e importante, é verdadeira. Está escrito essa frase na Bíblia. A visão das 2.300 tardes e manhãs, ela é verdadeira. Tu, porém, guarda a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, primeira coisa, já não é nos dias de Daniel. É algo muito distante. Eu, Daniel, verso 27, enfraqueci, estive enfermo, então me levantei e fui tratar dos negócios do rei. A visão me espantava e eu não entendia. Qual visão? Qual visão? A visão que ele teve foi a visão do bode e do carneiro, do capítulo 8. A visão do bode e do carneiro que passa pelo chifre dominando, e aí ele vê dois anjos conversando, e um pergunta até quando vai a dominação do chifre, o outro diz até 2.300 tardes e manhãs. Daniel bota a mão na cabeça e diz 2.300 anos com o chifrinho dominando. Que loucura, como que nós vamos fazer? Aí o anjo explica para ele, isso é lá para frente, você fica tranquilo. Ele fica quase doente. Tá? O que Daniel compreendeu? Daniel compreendeu o simbolismo do carneiro e do bode, porque foi explicado. Daniel compreendeu a obra do chifre pequeno, porque foi explicado para ele, ficou claro lá no verso. Agora, ele não conseguia entender a parte de 2.300 dias, que na profecia é ano. Ele não conseguia entender isso aí. Ele diz, como é que eu vou fazer? Que período é esse? Que tempo é esse? 2.300 anos. Mas a Medo-Pérsia vai vir a Grécia. Isso é nos dias, ele está nos dias da Babilônia ainda. Ele diz que é mais... Ele não consegue entender. Quando ele não entende, o que ele vai fazer? Hein? Ele vai orar. Capítulo 9 é a oração de Daniel. Então, quando você não entender alguma coisa, o que você faz? Eu vou e pergunto para o pastor. Não, você vai primeiro orar. Você entendeu? Você tem uma dúvida? Primeira coisa que você vai fazer é orar. Você está com um problema no casamento? Primeira coisa, vai orar. Você está com um problema com seus filhos? Primeira coisa, antes de pedir oração para os outros, vai orar. Está com um problema no trabalho? Vai orar. Está com um problema de saúde? Vai orar. É o que Daniel foi fazer. Daniel foi orar. E então está ali no capítulo 9, verso 2 e 3. Tá? Agora passou o tempo. Não é imediatamente a resposta, porque a visão é no reinado de Belsazar, ele fica muito tempo preocupado, e aí, no primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, já é a Medo-Pérsia, já mudou os impérios, que nós estudamos lá, lembra? Cabeça de ouro, peito e braço de prata, já mudou os impérios, já não é mais o leão, lembra? Agora é o urso que já está dominando, dentro daquelas visões. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E 70 anos agora, pastor? Espera. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. O que Daniel foi fazer? Foi orar e foi estudar a palavra. E ele tinha as palavras do profeta, meio contemporâneo dele, profeta Jeremias. E ele pegou a profecia de Jeremias, Jeremias capítulo 25, e entendeu que havia um tempo para o povo de Deus ficar cativo na Babilônia, que agora já era a Medo-Pérsia. Havia um tempo, e esse tempo era de 70 anos. Tudo bem até aí? Então apareceu agora, além dos 2.300, apareceu uns 70 aqui. 70 anos. Mas eu já vou explicar para você. Do verso 4 até o verso 19 é a oração de Daniel.
Isso você vai ler depois, tá bom? Você vai ler a oração de Daniel, ele pedindo a Deus, clamando, contando que o povo é mau, o povo não obedece, pedindo misericórdia, pedindo para Deus desviar o olho do pecado e olhar com misericórdia e tentar salvar aquele povo. Tá certo? Essa é a oração de Daniel. Sabe o que confundia Daniel? Era esse texto aí, ó, Jeremias capítulo 25. Quando Daniel foi estudar as profecias, para entender o que estava acontecendo, porque tinha um período de 2.300 anos. Daniel ficou pensando assim, nós vamos ficar aqui 2.300 anos? Essa era a preocupação dele. 2.300 anos de cativeiro? Puxa vida, o povo ficou no Egito 400 anos, já foi demais. Agora é 6 vezes, quase 6 vezes os 400 anos, 2.300, é muito tempo. Ele foi estudar. Quando ele foi estudar, ele bateu lá em Jeremias 25. E Jeremias 25 tem a seguinte profecia. Toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. 70 anos. Entendeu? Isso aqui é antes do povo ser preso. Isso aqui é nos dias do 4º ano, vê lá no primeiro verso, de Joaquim. Judá não era cativo, é lá atrás, é antes de Daniel ser preso. Aí existia essa profecia. Vão ser escravos da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a da nação, diz o Senhor. Também a terra dos caldeus, farei deles ruína perpétua. E realmente foram castigados, que deixou de existir os caldeus. Quem tomou o domínio foi a Medo-Pérsia. Então isso confundia Daniel. Daniel dizia, mas e esses 70 anos de Jeremias? Né? O que está acontecendo? Aí acontece a partir do verso 21, porque a oração termina no 19. Tá? No capítulo 9, verso 19. Então eu vou ler a partir do 20. Acompanha aí. Falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado, o pecado do meu povo Israel, lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu, falava em oração, quando o homem Gabriel, é uma referência ao anjo, ele chamou de homem, porque apareceu como um homem, ele chamou de homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Então, um dos 2 anjos que conversa e pergunta para o outro, quando vai demorar, até quando ele vai dominar? E o outro responde, até 2.300 tardes e manhãs. Um deles era Gabriel. Você descobriu agora aqui. Tá? Era Gabriel. Veio rapidamente voando e me tocou. Que horas eram? 3 da tarde. Era a hora do sacrifício da tarde, do sacrifício contínuo. Você vê como é importante entender sobre o sacrifício, porque tem muitas citações dos horários do sacrifício, do que acontecia no sacrifício. Então, para você entender essa profecia, você tem que entender como funcionava o sistema de sacrifício. Verso 22. Ele queria me instruir, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Ou seja, eu vim explicar para você, tirar suas dúvidas. No princípio das tuas súplicas, ou seja, no verso 4, quando Daniel começa a orar, no princípio da oração, saiu a ordem e eu vim para declarar, eu vim esclarecer. Você é muito amado. Presta atenção que eu vou explicar e você vai entender a visão. E agora vem um anjo para explicar a Daniel. Daniel estava perturbado, ele estudou, estava confuso com os 70 anos, mais 2.300 anos. Talvez você esteja confuso também. E aí o anjo Gabriel disse para ele assim, quando saiu a ordem, quando você começou a orar, saiu a ordem e eu vim explicar para você. Você é muito amado. Deus e os anjos, Jesus Cristo, nós te amamos demais. E nós viemos aqui para explicar para você e você vai entender o que aconteceu lá no princípio. Tá? Considera, presta atenção e você vai entender a visão. Tá? E aí então vem uma outra profecia.
a profecia das 70 semanas. Vem outra profecia. Ih, pastor, mas e agora? Então por isso que eu falei que nós vamos devagar. Tem a profecia dos 2.300 anos, tem a profecia dos 70 anos, e agora vem uma outra, a profecia das 70 semanas. Verso 24 a 27. Vou ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Sabe e entende, presta atenção. Desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, 7 semanas, 62 semanas, as praças e as circunvalações vão se reedificar, mas em tempos difíceis e angustiosos. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, olha agora, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pastor, confundiu mais ainda. Eu sei. Mas quando nós começarmos a desfazer os nós, você vai ver que a profecia historicamente exata, belíssima, e esclarece tudo. E fica tudo certinho. Tá? Eu estou só colocando os problemas. Então, retomando, Daniel tem uma visão, de um dos ventos vem um chifrinho, o chifrinho arrebenta com tudo. Aí um anjo pergunta para outro anjo, um deles é Gabriel, até quando o chifrinho vai arrebentar com tudo? Vai tirar o sacrifício, vai jogar as estrelas, até quando? O outro diz, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, e o santuário que o chifrinho jogou por terra vai ser purificado. Purificação do santuário, eu já falei para você, no antigo Israel acontecia uma vez por ano, e era o dia do perdão do povo, no 10º dia do 7º mês. Daniel ficou perturbado com aquilo e foi estudar. Quando ele foi estudar, ele acha uma profecia de Jeremias que diz que o povo vai ficar em Jerusalém, na Babilônia, escravo durante 70 anos. Aí ele diz, eu vou orar, eu estou desesperado. Quando ele começa a orar, vem o anjo Gabriel, aparece para ele e diz, Daniel, você é muito amado, presta atenção que eu vou te explicar. 70 semanas. Agora ele criou um outro período. E ele começa a explicar, ele divide as 70 semanas em 7, 62 e 1. 7 mais 62, 69, mais 1, 70. Ele divide 70 semanas em 3 períodos, tá certo? E coloca para Daniel toda uma problemática. Mas aí nós vamos continuar na segunda-feira. Porque agora nós vamos esclarecer o que são as 70 semanas. Mas o que tem a ver os 70 anos? Os 70 anos é uma profecia à parte. 70 anos não tem nada a ver com a profecia, com a visão de Daniel. 70 anos é a profecia de Jeremias, de que o povo ficaria escravo na Babilônia por 70 anos e depois sairia. Inclusive, quando você leu aqui no capítulo 9, a partir do verso 24, você vê que a profecia diz que há uma ordem para restaurar, reconstruir Jerusalém. Então existe uma profecia de Jeremias, 70 anos, que confundiu Daniel, mas que não tem que confundir você. Porque ela não tem nada a ver com os 2.300 anos, nem com as 70 semanas. Tá? As 70 semanas, eu vou esclarecer um detalhe só para você
ficar com um gostinho de quero mais e voltar na segunda-feira. No original hebraico, a palavra determinada significa separada, cortada. 70 semanas estão cortadas. Significa que essas 70 semanas elas estão dentro de algo maior e ela foi cortada, tirada, retirada de algo maior. O que você aprendeu nessa noite? O que você aprendeu? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que quando eu tenho problema eu tenho que orar. Eu aprendi que é Deus quem dirige todos os desígnios da humanidade. E eu aprendi que Deus trabalhou e teve um trabalho danado com detalhes históricos e proféticos para cumprir a vontade dele na minha e na sua vida. Quando eu vejo esses números, eles no começo são confusos, mas eles me dão segurança. Segurança que Deus dirige a minha e a sua vida. Você crê nessa segurança? Você crê que Deus dirige a sua vida? Então feche os seus olhos, nós vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado. Obrigado por profecias difíceis, complicadas, mas exatas. Obrigado porque a própria Bíblia se esclarece. Obrigado porque nós temos tempo e a internet nos permite nos reunir e estudarmos. E obrigado por tudo que estamos aprendendo.